Boa tarde a todos. Boa tarde. Com muita alegria que retorno aqui, sempre muito bem acolhida, me sentindo em casa, em família, entre irmãos. Alguns rostinhos já reconheço de outras vezes que aqui estive. Então, a família em processo educativo. Esse mês que foi escolhido aqui como mês da família e que também não podemos deixar de mencionar hoje, de referir esse dia 7 de setembro, né, que temos este amor à nossa pátria, e quanto mais nós compreendemos a missão espiritual do Brasil, mais esse compromisso e esse amor aumenta. Então, nós sabemos que nascemos no lugar certo, na hora certa. Então, nós estamos no Brasil, neste momento, com todos os desafios, né, que o nosso país está enfrentando, que a própria humanidade está enfrentando, que nós sabemos também da nossa transição planetária, e que nós precisamos costurar tudo isso, nós precisamos somar todos esses conhecimentos. Então, esse amor à família, esse microcosmos familiar, e no macrocosmos, né, que nós podemos dizer a sociedade, o nosso país, o nosso planeta. Então, um dia abençoado, muito especial mesmo, para todos nós, e que nos envolve de muita gratidão também. Um sentimento que pode expressar é gratidão por viver aqui no Brasil e neste momento, nessa oportunidade abençoada que nós temos de nos regenerarmos. E o espaço maior da regeneração, qual é? Qual é o nosso melhor e mais propício espaço de regeneração? A família. E todas as crises que a família vai passando, enfrentando, são as crises que a sociedade, que a humanidade também enfrenta numa outra dimensão. E vamos situar as nossas reflexões em várias obras, mas iniciando por esta que já foi muito estudada nesse grupo, Espiritualidade nas Relações para Viver e Conviver em Paz. Aqui eu tenho um capítulo junto com a Elizabeth Schuch sobre a oração e a meditação, né, para a pacificação das relações, como recursos de paz, mas vou usar mais hoje na palestra o capítulo da Miriam Dulce, que trata das relações familiares, e ela trata em específico da família em processo educativo. Neste capítulo, a Miriam destaca a educação da afetividade. Porque nós, na família, além de sermos educadores, nós somos aprendizes. Os papéis são diferentes. O papel, o compromisso do pai, da mãe, dos tios, dos avós, dos irmãos, dos filhos. Cada papel tem os seus desafios, o seu compromisso. Mas todos nós somos aprendizes. E cooperadores. Trazer a mensagem de Paulo, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Compromisso, né? Cooperar com Deus, cooperar com Jesus. E se a Terra é essa escola de almas, esta oficina de amor, a família é o cenário, é o local mais propício.
A Joana de Ângeles nos traz, e a Miriam também destaca nesse capítulo, que a família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Vejamos que começa por sentimentos. Porque são os sentimentos a base de todo o processo educativo, que nós podemos traduzir também pela inteligência emocional, que nós podemos dizer que é o cérebro que se emociona, que aprende. Então, nos ciclos de aprendizagem vivencial, que nós trabalhamos nas oficinas, nos treinamentos, a base desses ciclos é primeiro tocar o sentimento para depois a razão. Porque é pelos caminhos da emoção que nós aprendemos mais. A partir do momento que existe um significado, então, aquilo que nós significamos, que tem sentido para nós, que nos toca o coração, é o que nós vamos prestar atenção. E eu tenho certeza que hoje aqui todos estão bem atentos. Por quê? Porque a família nos toca muito, todos nós. E todos nós temos os desafios familiares. E precisamos de apoio, de orientação, de um esclarecimento em momentos mais críticos, né, nas crises familiares. Que às vezes é o atendimento fraterno no centro espírita, que é um recurso valioso, a evangelização dos lares, mas também às vezes necessita tratamentos específicos. Então, graças a Deus também que a psicologia evoluiu, né? E se faz psicoterapia de família, psicoterapia de casal, tratando as relações familiares. Então, onde os problemas não estão concentrados numa pessoa ou noutra. Quando alguém na família adoece, quando alguém na família está sofrendo, todos estão em sofrimento. Então, as dificuldades é o somatório das relações. E não só o que um faz e o outro faz, mas o que se estabelece entre um e outro. Porque são as relações familiares que vão dar a cor, né, o tom da nossa vida. E Joana conclui que toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera, a civilização se corrompe. Na obra SOS Família, né? Psicografia do Divaldo. Mas o que é uma família se desestruturar? Num padrão familiar convencional, uns anos atrás, se acreditava que desestruturar a família era quando um casal se separava. Um conceito equivocado. Porque, às vezes, os casais estão morando no mesmo teto e a família está desestruturada. Por conta que as relações estão comprometidas. E algumas separações, as pessoas permanecem unidas pelos laços espirituais. Às vezes termina o laço conjugal, termina, né, aquela relação conjugal, mas permanece o respeito e o diálogo. Claro que em outros casos também o que era ruim fica pior. Então, às vezes, para as crianças até é muito difícil entender. Se o pai e a mãe se separaram porque estavam brigando, por que agora estão brigando mais ainda?
Então não precisava ter separado, né? Então, se aquela separação foi necessária para mudar a forma de se relacionar, para melhor. Então, em alguns casos, por isso que a separação, em alguns casos, ela é muito adequada. E o próprio Evangelho nos diz isso, né? Sobre o divórcio. Claro, o Evangelho usa um vocabulário, né? mais da época. Mas, então, quando nós pensamos em uniões, nós vamos pensar em vínculos. E aí não é o papel, o protocolo que vai dizer se é casado ou não é casado. E o Evangelho nos diz claramente, são os laços do amor que unem os espíritos. Então aqui, toda vez que a família se desestrutura, é quando ela se desestrutura no amor, no desrespeito, na violência, e não na questão de estar separado ou junto. Porque havia muito preconceito com crianças que eram filhos de pais separados e que às vezes nas escolas ele tem problema porque ele vem de uma família desestruturada. Como se a estrutura, e até as pessoas tinham muita resistência a uma separação por conta dessa desestrutura. E agora nós já temos uma compreensão muito melhor do que o que estrutura uma família é o respeito. Isso é uma família estruturada. Casados ou não, morando no mesmo teto ou não. Ela se estrutura no amor, no respeito, na confiança. Porque aonde não tem respeito, aonde tem mentira e traição, as estruturas se abalam. Racham as estruturas. Racha a confiança. Esta é uma família que está desestruturada, porém que pode se reestruturar. E isso que nós investimos como terapeutas, como espíritas, nessa possibilidade de regeneração, de reestruturação, de reharmonizar, de recuperar os vínculos. E nessa concepção de que nossa família é um ponto de encontro e reencontro de espíritos. Então, na própria reencarnação, nós já estamos em reajuste, estamos nos reestruturando. Às vezes com os mesmos espíritos em papéis diferentes. Ou não, né? Isso no planejamento reencarnatório é feito todo esse projeto. É um projeto divino, sim, mas é um projeto do qual nós somos responsáveis também. Então, o Evangelho no capítulo 4, só lembrando, nos diz que os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. A maioria dos encontros e reencontros familiares é por laços de afeição e de simpatia. E alguns resgates provacionais ou expiatórios, mas sempre provacionais, e que também vêm pelo amor, também são laços de amor. Às vezes um amor que adoeceu, um amor que foi traído, que se transformou em ódio, mágoa, mas que é um laço de amor e que vem para ser recuperado. Lembrando, para quem ainda não estudou esse capítulo, que as famílias das quais nós falamos são as famílias
unidas pelos laços do Espírito. E também, quando falamos em famílias, estamos falando das diferentes configurações familiares da atualidade. Isso é importante, que não tem receita certa, não tem receita de bolo para dizer qual o tipo de família que é melhor. Não tem. Cada família tem suas características, potencialidades, necessidades, interesses, de acordo com a sua fase de desenvolvimento, com o contexto histórico-cultural também. As famílias mudaram muito e Joana diz que vão continuar mudando, mas lembrando também que o que não muda, que são os alicerces, é a fidelidade, o amparo e a proteção, como decorrência do amor. Porque existe, graças a Deus no nosso país, existe uma proteção dos direitos da criança e do adolescente e dos idosos também, dos deficientes, enfim. Nós temos grandes avanços nos direitos, nós só precisamos trabalhar mais para que eles realmente sejam efetivados. E na área da família, nós trabalhamos então com os laços espirituais, e aí nós estamos trabalhando com laços conjugais, laços parentais e laços fraternais. E assim nós entendemos que nós conseguimos incluir todos os formatos. É por conta disso que nós não recomendamos que se façam encontros por gênero, por exemplo. Por que fazer um encontro de mulheres espíritas? Para quê? De homens espíritas? Para quê? De outras opções espíritas? Para quê? Se nós trabalhamos a espiritualidade, a questão da violência contra a mulher também é uma questão de todos. Está dentro da lei de amor, de respeito, de justiça. Então, o Centro Espírita na comunidade pode participar de todos os movimentos e deve participar de todos os movimentos, dos conselhos municipais, enfim. Mas dentro do Centro Espírita, nós vamos cuidar das questões do espírito. E claro que vamos ter desafios nas questões de integridade, de, às vezes, com as crianças na evangelização, tomando conhecimento de alguma situação de violência, nós vamos agir como qualquer cidadão, porque a lei é para todos os cidadãos. Só que nós não precisamos fazer grupos no Centro Espírita para todas as bandeiras que existem na sociedade. Então, a gente não traz tudo para dentro do Centro Espírita, mas nós, enquanto espíritas, vamos levar o espiritismo aonde formos. Isso sim. Levarmos a nossa compreensão, a nossa atitude. Porque a atitude de um espírita na sociedade é que vai fazer aquele papel educativo, vai fazer a diferença, que as pessoas perguntam, por que aquela pessoa que tem uma postura equilibrada, que defende o direito sem violência, por que ela está agindo assim? Por que ela reage com mais serenidade diante de uma perda? Porque ela é espírita. Então essa é a melhor propaganda do espiritismo, a nossa atitude. E na nossa família também. Quando nossos filhos, nossos parentes vão estar nos observando. Mas tu não é espírita? Então nós temos que ser espíritas,
fraternos em todos os relacionamentos. E falando então dos laços parentais, né, que são aqueles laços que envolvem o papel de cuidar de pai, de mãe, né, papel parental. Porque o casal, ele vai ter o desafio do relacionamento conjugal, mas tem o desafio aquele de como educar os filhos. E cada um vem de uma família diferente, com valores diferentes e com conceitos diferentes. Então, esse laço da parentalidade é que vai precisar ser muito fortalecido. Não é o pai dizer uma coisa, a mãe outra, a avó outra. Cria muita confusão na cabeça das crianças e dos jovens, né? E eles também acabam descobrindo isso e buscando manipular, controlar, né? Tirar proveito dessa situação de discórdia. E os fraternais, que são entre os irmãos, e que são todos os nossos laços. Esse tema é bem amplo, mas vamos lá, cuidando do relógio. O desafio da convivência. Aqui é que nós vamos realmente testar, né? Dar testemunho daquilo que aprendemos, daquilo que sabemos. Momentos de crise, de estresse nas famílias fazem parte, em todas. O silêncio, tão valioso, ele às vezes é necessário, mas quando as coisas não estão bem, o caminho é o diálogo, é expressar os sentimentos e não se calar e ficar guardando tudo para si. A indiferença é a pior das atitudes. Fazer de conta que nada está acontecendo ou não se importar com o que está acontecendo com o outro, esse é o pior sentimento. Ele, na verdade, assim, é um desprezo aos outros sentimentos. Mas nós vamos mudando esse cenário, né? Esse cenário de crises familiares que fazem parte. Nós vamos mudando isso quando nós sabemos o nosso compromisso educativo. Primeiro conosco, depois com os outros. Então, a orientação ao bem na família é compromisso de amor. Aí, o que é formar pessoas de bem, né? Aí nós queremos, enquanto adultos, enquanto família, nós queremos educar nossas crianças e jovens para serem pessoas de bem. Aí é simples, é só abrir o Evangelho no capítulo 7, Perfeitos, e olhar todas as características do homem de bem. E aí eu fiz uma palestra sobre o homem de bem. Jovem de bem, mulher de bem, né? Homem quer dizer pessoa de bem. E sempre tu falar sobre alguma coisa que tu ainda não consegue fazer é muito difícil. Aí eu estava quase desistindo de dar aquela palestra. Gente, mas aí quando chega no último parágrafo do capítulo do Sede Perfeitos, a gente se salva, né? Aí vem a misericórdia do Evangelho. Diz que, no último parágrafo desse capítulo, do homem de bem, diz que é pelo esforço que nós fazemos que nós vamos ser reconhecidos como pessoas de bem. Então, na família, o esforço que se faz para educar, o esforço que se faz para superar as mágoas, os ressentimentos, o esforço que se faz para ter paciência, tudo isso está contando já como uma pessoa de bem. Então, coragem, não desanime.
E eu digo isso para mim mesmo também, né? Coragem, porque todos os dias, se a gente passar um checklist, que nem Santo Agostinho recomenda de noite, todos os dias nós vamos dizer assim, ai meu Deus, né? Vai ter uns pontos, umas flechinhas para baixo e outras para cima. Aí é importante a gente fazer aquela avaliação. O que nós já melhoramos? O que eu já fui pior do que eu era? E quando alguém me cobra na família, né? Tipo, mãe, mas tu, né, dá palestras. E às vezes a gente perde a paciência. Mas, claro, perde a paciência, assim, com respeito, né? Porque não é nenhum desequilíbrio, assim, de violência. Mas às vezes a gente pensa que a gente já é santo, né? Porque é espírita, porque é palestrante, já tem que ser santo, né? Tipo puro, espírito puro que nem Jesus, que não se abala, que ama incondicionalmente, né? Ainda não, mas a gente quer chegar lá, está se esforçando. Então, isso nos consola, né? Nos esforcemos para sermos bons filhos, nos esforcemos para sermos bons pais, bons parceiros de caminhada, né? E que possamos, no final do dia, dizer, estou um pouco melhor. Aí o que eu digo para eles é assim, se eu não fosse espírita, vocês imaginam como eu senti. E cada palestra que a gente faz, a gente está falando que ó, os ouvidos nossos estão mais perto do que os de vocês. Então está mais para cá do que para lá. Então nós precisamos ter essa humildade, essa afetividade, esse humor também. Humor. O assunto é sério, mas nós podemos brincar, relaxar, sorrir, né? Não é? Antigamente também era assim, porque eu já estou ficando mais idosa, então eu já faço uma comparação, como é que era 30, 40 anos atrás e como é que é agora. Então, há 30, 40 anos atrás, as pessoas entravam dentro do centro espírita sérias e caladas, e saíam sérias e caladas. Abraço estava no regimento interno do centro espírita. Eu já contei para vocês isso? Não, né? Pois é, estava lá no regimento interno do centro espírita. Não abraçar as pessoas. Gente, quanta coisa mudou, né? Porque a questão do abraço, do sorriso, do acolhimento, do olhar sensível, da escuta sensível, da fala sensível. O quanto isso é importante, o quanto isso faz bem, o quanto isso salva vidas. E por falar em salvar vidas, nós temos que falar no nosso Setembro Amarelo. Quantas famílias onde a solidão é tão grande que as pessoas não se falam, né? E que às vezes se surpreendem mesmo com o ato suicida dos seus familiares, porque estava tudo muito trancado. Ou aquela pessoa que já vinha dando sinais e que a família não percebeu, ou que ameaçou e tentou, não, mas ele está fazendo para chamar atenção. Então esses conceitos também mudaram, né? Sim, toda tentativa de suicídio é para chamar atenção. Uma atenção por quanto aquela pessoa está precisando de ajuda. É um ato extremo de pedido de ajuda. E é assim que precisa ser visto, né? E toda vez que a pessoa falar ou referir, não só quero morrer, quero me matar, mas quando começa a falar já coisas tipo, estou cansada da vida, não tenho mais motivo para viver, já é um sinal de alerta que necessita tratamento. Porque quando a gente já cansa de viver e se desmotiva para viver, nós já estamos numa fase depressiva que precisa tratar. Estamos adoecidos. Viver cansa, mas por isso que a gente dorme, acorda, né?
Por isso que a gente tem que ver em cada oportunidade, em cada situação, o recado de Deus. Às vezes até problemas que surgem na família para desviar o foco. Porque às vezes uma pessoa está pensando em suicídio e está silenciosa. E aí surge um problema grave na família, que mobiliza a todos. E a própria pessoa precisa esquecer de si para dar conta daquilo. E aí é uma estratégia, às vezes, divina para tirar a pessoa daquele foco. As crianças denunciam muito isso. Quando a família não está bem, a criança adoece. E aquele adoecimento tem várias finalidades. É sintoma, né? A criança, o jovem, o idoso também. É sintoma, sim, mas também é uma forma de chamar atenção para si e para tirar aquela pessoa que está tão para dentro de si. Aí chama atenção para fora. Fiquemos atentos. Então, esse setembro que é da família, que é o setembro amarelo, né? Que é o setembro da vida. E a nossa doutrina, quando dá esse significado para a família, para a missão espiritual do país, nos dá também muita esperança. Porque nós temos certeza que isso é passageiro. O espírita que estuda a doutrina e que recebe todas essas orientações da espiritualidade, tem a certeza de que isto é passageiro, que isso é provacional, que então para nós não pertence aqueles sentimentos de assim, está cada vez pior, não tem jeito, não tem saída. Não. Essa é a hora do testemunho, de compreender que nós não vamos crescer só na alegria e procurar entender o que essa crise social, essa crise de valores está nos querendo dizer. O que nós precisamos mudar? Quando alguém adoece na família, o que essa doença está querendo nos dizer? Qual a lição dessa doença? O que ela está trazendo de oportunidade de mudança? Porque tudo é para a gente mudar. Tudo é para a gente ser melhor. Nada é para nos punir, castigar, né? E, enfim, para nos destruir. Não, a lei do progresso é maior. Então, encerrando já nossas reflexões, fazendo uma síntese do capítulo do compromisso educativo da família, a Miriam nos coloca amor e caridade, alegria e gratidão, afabilidade e doçura. Olha os instrumentos educativos. Compreensão, tolerância e perdão, liberdade e responsabilidade, cooperação, diversidade e respeito, justiça e prudência e aprendizado e vigilância constantes, que era o que nós estávamos falando. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então nós temos que estar sempre vigilantes com as nossas atitudes, nesse esforço permanente. E assim, lembrando também do nosso Evangelho no Lar, de todos os objetivos do Evangelho no Lar: fortalecimento das relações, higienização do ambiente, sintonia com a espiritualidade. Quando as famílias estão com mais dores e crises, se intensifica o Evangelho. Eu digo, a recomendação é no mínimo uma vez por semana.
Mas quando a gente está assim, bem, com saúde, a gente vai, digamos assim, tomar uma vitamina, fazer alguma coisa uma vez por semana. Mas se tu estás com febre, com dor, tu não vai tomar um remédio uma vez por semana. É pouco, né? Então, se eu estou com dor, com febre, eu vou tomar aquele analgésico várias vezes. Todas as vezes que for necessário. E o Evangelho é o nosso remédio para a alma. É o nosso bálsamo. Então, quando doentes, sofridos, em crises, Evangelho diário. Quando estivermos mais desesperados, o Evangelho de hora em hora, de minuto em minuto. E hoje, quem está com o celular pode estar com o Evangelho na mão, porque só baixar o celular, baixar o Evangelho no celular e tu está com o Evangelho ali, a todo instante. Em vez de a gente estar ruim e olhar alguma rede social que nos deixa pior, às vezes, então, pega o celular, abre o Evangelho. Quem não usa o celular, pega o Evangelhozinho de bolso, né, e carregue consigo. E abra aquela página consoladora. Isso salva vidas. O Evangelho salva vidas. Então, nesse Setembro Amarelo, nós podemos fazer uma campanha também de doação de Evangelho. Sei que os centros espíritas fazem, né, várias vezes ao ano, mas aquele deixar o livro, né, que é tão bonita, aquela campanha de esquecer um livro em algum lugar, né, esquecer o Evangelho. Então a gente pode fazer a diferença com pequenos gestos, né, tanto da nossa família, fazendo o Evangelho no lar, reconhecendo os erros, ok? Não somos perfeitos, erramos, podíamos ser piores, estamos já melhores, mas nós temos que reconhecer, ainda temos muito que melhorar. Então, humildade, pedido de perdão, reparação são indispensáveis, ok? Vamos fazer esse exercício de auto-perdão e de perdão de todos que nos magoaram e ofenderam, principalmente na nossa família. Porque onde mais dói é naqueles que a gente mais ama. E a gente sofre mais quando aquelas pessoas que nós amamos nos tratam mal, nos fazem alguma desilusão, algo que nos deixa triste. Então, vamos entender que se nós somos imperfeitos, eles também. E que se erraram, um dia vão poder acertar, reparar. E que a gente possa dar essa oportunidade de reparação. Ok? Primeiro no pensamento. Primeiro processo do perdão é aqui, né? É pensar que isso é importante, é envolver o outro nessa onda, nesse sentimento de perdão, para que um dia se chegue à reconciliação, né, frente a frente, pessoalmente, ok? Mas a gente já começa com as vibrações. Então era isso na tarde de hoje, muito obrigada, e que tenhamos, né, sempre força e fé nos nossos desafios familiares.